Diz assim, do 1 até o versículo 7. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Deus, é poderosa. A Tua palavra, ela não volta vazia. Senhor, rogamos, Deus, que a Tua palavra cumpra o seu propósito nessa noite. Alcance os nossos corações, alcance as nossas mentes. Produza o fruto que precisa produzir em nós, Senhor. E o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto que Jesus leu, falando acerca de si mesmo, né? Se apresentando, olha, esse texto de Isaías aqui está falando de mim. Eu sou aquele que o Senhor ungiu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos aqui foram ungidos pelo Senhor? Quantos aqui carregam uma unção? E quando a gente carrega uma unção, acaba sendo um termo assim, unção, acaba sendo um termo, talvez, um desses termos, uma dessas palavras que a gente repete muito e acaba esquecendo do que significa, né? E a unção significa, na palavra original, significa alguém derramar um óleo ou uma substância oleosa sobre você de maneira despretensiosa, né? Assim, sem ficar se preocupando muito se está derramando muito ou pouco, só derrama e te suja e te mancha, né? Se você já foi ungido aqui quando o pastor unge, o pastor faz questão de pegar, encher a mão e botar na nossa chapinha, não é não? Ô glórias! E você sabe que aquilo fica ali, a não ser que você lave, esfregue, passe um shampoo anti-ruído, anti-resíduo, aquele negócio fica ali. E a unção é assim, a unção te marca. A unção fica na sua vida. Ela te marca. E na Bíblia, então, a unção é uma autoridade dada pelo Espírito Santo para que você possa fazer algo em nome do Senhor. E no Antigo Testamento a gente vê a unção com óleo, a unção com azeite. E essa unção com azeite, ela servia para muitas coisas. Ela servia como lâmpada, o azeite, né, servia como iluminação, porque naquela época não havia luz elétrica. Então, enchia-se as lamparinas de azeite e aquele azeite queimava e produzia iluminação. O azeite servia de remédios, colocava azeite nas feridas. Ele servia para fazer comida, né? Porque naquela época não havia água como há hoje. Pensa no povo de Israel lá no meio do deserto, sem tecnologia. A água não era um bem tão comum assim. Então, o que é o nosso arroz e feijão hoje, para eles era o pão, que era feito com azeite, né? Não é à toa que Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o azeite também servia como perfume. E o perfume, justamente por isso também, porque a água era escassa, não se tomava banho com tanta frequência. E precisava do azeite ali para dar uma melhorada na situação. Era por isso que muitas vezes as pessoas, quando chegavam na casa uma das outras, eram ungidas. Para tirar o cheirinho de quem ficou andando no deserto, debaixo do sol. E o azeite servia também como perfume, né? E havia, inclusive, uma receita própria para fazer essa unção. Se a gente for olhar lá em Êxodo, no capítulo 30, o Senhor dá para Moisés as instruções de como fazer esse azeite, esse óleo
específico para a unção. E ele fala lá as quantidades, né? 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado, 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário, juntando com 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso. E assim esse óleo era feito para unção. E aí ele diz, usa esse óleo para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, os utensílios, o candelabro, os acessórios. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também ficaria santo. Fala também para ungir os sacerdotes, né? Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. A gente tem então nesse versículo 29, né? Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Repita, para quê? No versículo 30, unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Repita, para quê? Então essa unção, ela tinha uma finalidade. Vocês usam perfume? Eu sou muito alérgica. Então quando eu uso perfume é um pouquinho de nada, assim. Ele bem discreto. E agora com bebê não tenho usado, porque, né, com bebê não é legal. Eu me lembro do meu pai era um homem muito cheiroso. Ele tomava banho e ele passava tanto perfume que parecia até que ele não tinha tomado banho e estava passando perfume para disfarçar. Ele era muito cheiroso. E minha mãe brincava com ele porque ele ia cheiroso para a padaria, comprar pão. Minha mãe falava assim, Edson, você está dando em cima da moça da padaria? Porque qual a necessidade de estar tão perfumado para ir na padaria, querido? Meu pai era um homem muito cheiroso. E quando você entra num lugar que alguém está usando um perfume de boa qualidade, o perfume fica. Ele muda ali o ambiente. E assim é a unção de Deus sobre a nossa vida, meu querido. A unção de Deus sobre nós, ela nos marca. Quando você, um homem, uma mulher ungida pelo Senhor, quando você entra num ambiente, você carrega a presença de Jesus, você marca aquele ambiente. Levanta sua mão que eu vou profetizar sobre você. A presença de Deus na sua vida vai liberar um perfume, vai liberar uma unção que vai mudar a atmosfera do lugar em que você está, porque você carrega Jesus, e onde Jesus está, a salvação, a cura, a liberdade. O deprimido vai ficar alegre, o ansioso vai encontrar descanso, o doente vai encontrar cura, o perdido vai encontrar salvação, porque você carrega Jesus, você carrega o perfume de Cristo. Onde você entrar, o perfume de Cristo vai inebriar, vai impregnar o ambiente. E quem for alérgico que lute. Amém? Quem for alérgico que espirre. Aleluia. Porque tem isso, a unção também às vezes incomoda. Mas quem for alérgico que lute, né? A ciência. E a unção é o sinal da presença de Deus em você. E essa presença de Deus, ela tem uma finalidade. Nós lemos ali, unja também Arão e seus filhos, consagre-os para quê? Repita, para quê? Cadê a galera do ensino médio aí? Está estudando conjunção, finalidade. Para quê? Aponta um propósito. A unção tem propósito. E parece meio óbvio, mas às vezes a gente se esquece disso. A gente canta tantas canções, né? Enche-me, Senhor, usa-me, enche-me, me dá da tua unção, derrama da tua unção, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com dons. Para quê? A unção tem um propósito. A unção tem uma finalidade. E essa finalidade precisa ser cumprida por nós. Quando a gente olha lá em Êxodo também, a gente vê de novo, né? Vestirás com eles Arão, teu irmão e seus filhos, os ungirás, para que me administrem o sacerdócio. Repita, para que? Lá em 1 Samuel também, quando Samuel vai ungir Davi, né? Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi ungido para uma finalidade, para ser rei de Israel. E sabe, querido, quando Deus te ungiu, essa unção te capacita para o propósito que Ele te confiou. Você tem um plano, você tem um propósito que o Senhor colocou sobre você. A sua vida não é à toa, a sua vida não é obra do acaso. Você não é fruto de uma camisinha estourada. Você não é fruto de uma relação casual, ainda que seja isso que é a história que te contem. Mas a sua vida existe porque o Senhor tem um plano para você. O Senhor
Não, você não é um acidente, sabe? Ih, nasceu um, agora vou ter que arrumar um plano para ele. Puxa vida. Não, você é um plano do Senhor. Não importa as circunstâncias pelas quais você foi gerado. Você é um propósito e você carrega um propósito do Senhor sobre a sua vida. E aqui a gente vê Davi sendo ungido porque Deus tinha um propósito, que ele fosse rei. Saul também tinha sido ungido para ser rei. E Saul era um homem capacitado pela unção de Deus para ser rei. Só que no meio do caminho ele começou a querer fazer as coisas do jeito dele. Deus falou: olha, é para acabar com tudo. Entra lá, destrói tudo. Mata todo gado. Não quero nada. E Saul não entendeu que o sacrifício sem adoração não agrada o coração de Deus. E não existe adoração sem obediência. Quando Saul resolve adorar do jeito dele e não do jeito que o Senhor pediu, ele perde essa unção. E ele passa o resto da vida dele tentando acertar Davi, porque Davi tinha uma unção. E ele passa, quando você perde o propósito da unção, quando você perde a unção por causa da desobediência, por causa da negligência, você fica meio perdido. E Saul passa o resto da vida dele tentando acertar Davi com lança. E Davi, já ungido para ser rei, fugindo de Saul, não revidou as lanças de Saul. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. A unção também capacita a gente para engolir os sapos. Receba. Davi já era ungido, já era rei, e ele não ousou revidar. Não ousou contra a vida de Saul. Porque quando você tem uma unção, você aprende que alguns sapos você tem que engolir. Porque você e o Deus que te ungiu, na hora certa, Ele vai cumprir o propósito da sua vida. Ele vai te livrar daqueles que tramam contra você. Porque Ele tem um propósito, Ele te ungiu para algo. E Ele vai te levantar no tempo certo. A unção nos ajuda a discernir que tem guerras que a gente não precisa lutar. Que a gente, fica quietinho, escondido debaixo da boa mão do Senhor. E quando o Senhor entender que é o tempo, Ele vai nos exaltar. A gente tem que aprender com a unção que nem toda afronta precisa de resposta. Tem guerra que a gente vence no silêncio. E a unção, às vezes quando a gente pensa em unção, a gente pensa muito em coisas espirituais, né? Unção para pregar, unção para ser pastor, para ser mestre, para ser apóstolo, para ser professora da salinha das crianças, para servir na igreja. Mas a unção, ela é para tudo na nossa vida. Ser rei, ali se misturava, né? A questão teológica e a questão administrativa. Mas ser rei tinha muitas coisas administrativas que não tinham necessariamente a ver com algo espiritual, digamos assim. Mas a unção nos capacita para todas as coisas. A unção nos capacita para pregar, para profetizar, para estender a mão sobre o enfermo e liberar cura. Mas a unção também nos capacita para ser mãe, para ser pai, para ser esposo, para ser esposa, para ser filho, para ser filha. Você sabe a família que Deus colocou. E você sabe que às vezes você precisa de capacitação, para não dizer sempre. A gente precisa da unção para tudo, para todas as áreas da nossa vida, para ser tudo aquilo que Deus estabeleceu a gente para ser, seja no ministério, seja em casa, seja no emprego, seja nas interações da vida. A gente precisa da unção. O Senhor também está nisso, também está te capacitando para ser mãe, para ser pai, para ser filho, para ser empresário, para ser professor, para ser empregado, para ser chefe. A unção do Senhor nos capacita, nós precisamos dessa unção. Se a gente pensar em Moisés foi ungido para algo muito grande. Deus o escolheu para libertar Israel da escravidão do Egito. Agora você pensa comigo, gente. Liderar um povo daquele tamanho, da opressão do faraó, de um tempo de escravidão,
E o Senhor ungiu Moisés. Quantas vezes a gente lê a história, né? De Moisés e pensa assim, meu Deus, mas eu já tinha mandado esse povo passear. Que povo chato, que povo reclamão, nada estava bom. Está no Egito, reclama. Se sai do Egito, reclama. Se passa pelo mar, reclama. Se está comendo maná, reclama. Se está comendo cordoniz, reclama. Ih, povo chato. Mas Moisés era ungido para liderar aquele povo. Moisés era ungido para libertar o povo de Israel, para encarar Faraó, endurecendo o coração, para fazer o povo ter fé para atravessar o rio, para lidar com o povo reclamando da saudade do Egito. Meu Deus, que povo! E caiu aqui segredo. A gente muitas vezes se identifica mais com o povo do que com Moisés, né? Vamos falar. A gente dá um trabalhinho também, mas amém. Jesus vai dando graça. Moisés era ungido para isso. E mesmo Moisés, quando foi chamado, quando vocês lembram lá do chamado de Moisés, está em Êxodo 6, no versículo diz assim, versículo 2, fala assim: Deus também disse a Moisés, eu sou Javé, o Senhor. E ele vai se apresentando para Moisés, vai falando de como apareceu Abraão, Isaac e Jacó. Lá no versículo 6 ele diz assim: portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. A certeza da unção, meu querido, não está em quem você é, está em quem Deus é. Está no Deus poderoso que te chamou. E se a gente perde de vista isso, a gente se perde. E Moisés, ele retrucava o Senhor às vezes, né? Ele dizia, Senhor, mas os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que Faraó me escute? Né? Tenho tanta dificuldade para falar. Quando Deus chamou Moisés da primeira vez, foi a primeira coisa que Moisés falou, mas eu não sei falar. Deus está falando para Moisés, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o grande eu sou, eu vou libertar vocês, eu me farei conhecer entre as nações. E Moisés está, mas eu não sei falar. Não é sobre você. Não é sobre seu belo par de olhos. Não é sobre as suas habilidades. Não é sobre a sua falta de habilidade. É sobre o Senhor que te chamou. Não perca isso de vista, meu querido. Foi o Senhor que te chamou, o Senhor que te encorajou. É o Senhor que diz para você hoje, como Ele disse para Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Eu sou o Senhor, eu estarei com você por onde quer que você andar. Se a gente olhar para as nossas debilidades, se a gente olhar para as circunstâncias, porque Faraó endureceu o coração, porque esse povo é difícil, a gente vai parar no meio do caminho. Precisamos olhar para o Senhor. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Lembra do que ele disse para Gideão? Eu sou com você, poderoso guerreiro. Gideão não se via como um poderoso guerreiro. Gideão pediu várias provas para o Senhor, até ter certeza. Mas se o Senhor te disse, eu sou com você, poderoso guerreiro, aceita a visão que Deus está tendo de você e está te comunicando. No Senhor você é forte. No Senhor você é poderoso. No Senhor você vai cumprir todos os propósitos e planos que Ele tem para você. Seja de ser como um Moisés, um grande libertador. A gente pode pensar em outros grandes homens e mulheres de Deus. Esther, que foi usada para libertar o povo de um genocídio. José, que foi usado para administrar a escassez. E assim pôde prover pão para o povo, para a sua família. Tantas outras mulheres, Débora. Nem sempre você vai ter um propósito, talvez assim, grande aos olhos humanos. Entenda bem quando eu estou dizendo um grande aqui, porque é grande aos olhos humanos. Porque talvez você não seja chamado para ser um Moisés, mas talvez você seja chamado para ser uma Joquebede. Alguém que vai gerar um libertador. Pensa comigo na vida de Joquebede. Joquebede estava vivendo um tempo ali de sentença de morte contra os meninos.
E muitas vezes hoje eu vejo os jovens falarem assim, eu não quero ter filho é muito difícil, tá muito caro, o mundo tá muito mal, como se algum dia o mundo tivesse sido bom, né? O mundo tá muito mal, tá tudo muito difícil. E aí eu me lembro de Joquebede. A gente não precisa nem voltar tão longe, né? Se a gente voltar um pouquinho assim para os nossos avós, para os nossos bisavós, eu brinco lá em casa que eu só posso reclamar depois do 12º. Porque minha bisavó teve 12 na roça. Lavando roupa na mão, cozinhando em fogão de lenha. Quando tá difícil, eu respiro fundo e falo, só posso reclamar depois do 12º. Até lá eu não tenho direito. E Joquebede estava vivendo nesse tempo de ameaça contra as crianças. Hoje a gente está vivendo um tempo de ameaça também contra as crianças. A gente tem visto um levante do inferno, Moloque cobrando sacrifício, querendo legalizar aborto, querendo perverter a mente das crianças. E Joquebede vivia nesse tempo de sentença, de morte. E assim, Joquebede não tinha uma palavra não, meus queridos. Não é que Joquebede sabia que ela ia gerar um libertador. Joquebede não tinha uma palavra não. Joquebede só tinha coragem mesmo de gerar, mesmo debaixo de uma sentença de morte. E ela nem tinha como saber se o filho ia ser menino ou menina. Naquela época não tinha isso. E aí Joquebede gera. Deus unge Joquebede para gerar. Deus unge Joquebede para levar a gravidez até o final. Deus unge Joquebede para parir. Porque vocês lembram que Deus deu, o faraó deu ordem a Sifra e Puá, as parteiras, né, de uma maneira geral, que quando fossem fazer o parto das hebreias, matassem os filhos. E aí Sifra e Puá, com temor do Senhor, poupam e falam para faraó, não, as hebreias estão parindo sozinhas. A gente nem está precisando fazer nada, não. E aí a ordem então foi, tá parindo sozinha? Então depois que parir, se for menino, manda matar. E nesse cenário, Joquebede decide engravidar. O Senhor a abençoa, a unge para que ela possa gerar. Ela gera Moisés. Ela olha para o menino. A Bíblia diz que ela olha e fala, formoso. Esse formoso não é só de beleza, mas Joquebede entende que há algo diferente sobre Moisés. E Deus unge Joquebede para cuidar daquele menino, esconder aquele menino durante 3 meses, discernir quando é o tempo de parar de esconder. Porque às vezes a gente tem que proteger o propósito, mas às vezes a gente tem que liberar o propósito. E a unção nos capacita a discernir o momento. E aí Deus unge Joquebede para discernir como vai fazer ali para liberar aquele menino, botar no cestinho. Gente, essa ideia jamais teria passado pela minha cabeça. Bota o menino num cestinho, bota no mar, coisa de maluco. Mas quantas vezes você também já recebeu uma ordem de Deus, uma direção de Deus, as pessoas ficaram dizendo assim para você, maluca, doida, e pirou. E o Senhor, como foi Ele que te mandou, Ele bancou, e você viu vitória, e você deu testemunho, foi ou não foi? E Deus unge Joquebede para fazer tudo isso. Não foi ela que libertou Israel, mas foi ela que foi usada para gerar o libertador. Escondida, onde ninguém via, onde ninguém tinha chance. Talvez você não seja ungido para ser um libertador ou para estar à frente de alguma coisa, mas talvez o Senhor tenha te ungido para gerar aqueles que vão libertar, para ser apoiador, para ser sustentador, para ser intercessor. Pai, mãe, você tem um projeto de Deus nas suas mãos. A gente sabe que educar é muito difícil. Às vezes, quando o bebê tá pequeno assim, acorda muito durante a noite, né? As pessoas olham você com aquelas olheiras assim, até aqui. Aí falam, meu Deus, mas é difícil, né? Acorda muitas vezes durante a noite. É difícil mesmo, essa parte de acordar, dar mamar, aí bota de pé para não engasgar. Mas o mais difícil não é isso. O mais difícil é gerar um homem e uma mulher de Deus, com caráter. Um homem e uma mulher que estão prontos para viver as suas próprias experiências com o Senhor e viver e cumprir os propósitos deles com Deus. Talvez você seja uma manicure e esteja pensando, mas onde então que eu vou encaixar o projeto de Deus na minha vida? Você tem 1 hora com uma mulher presa em você, minha amada.
Libera o que tem dentro de você sobre a vida dessa mulher. Aonde você pensar, aonde você está, o Senhor tem um plano para você e Ele tem um propósito a cumprir através da unção que está sobre a sua vida. E eu queria encerrar. Vamos ficar de pé. Eu queria orar. Queria te convidar para vir aqui na frente. Se você está aqui aí pensando, Senhor, eu entendi, o Senhor me ungiu, eu tenho uma unção, mas eu ainda não sei para quê. Eu preciso descobrir qual é essa unção, para que essa unção. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você já é ungido pelo Senhor, você já sabe aquilo para que o Senhor te chamou para fazer. E você precisa de um renovo, você precisa de um novo gás. Você quer se entregar mais para o propósito do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente também. E eu tenho mais um convite. Caso você ainda não conheça o Senhor, caso você ainda não conheça esse Deus que escolhe e capacita, eu quero te convidar a vir aqui na frente também, para você receber essa oração e fazer essa oração. Eu creio que essa palavra fala com todos nós. E vir à frente é um compromisso que a gente está fazendo com o Senhor. Dizendo, Senhor, eu não quero ser negligente com aquilo que o Senhor confiou a mim. Eu quero entregar ao Senhor. Eu quero devolver essa unção em forma de serviço. Eu quero capacitação para criar os meus filhos. Eu quero capacitação para ser um bom empregado. Eu quero capacitação para ser um bom chefe. Eu quero capacitação para cumprir o ministério. Enche-me, Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero transbordar do teu amor. Nós vamos ministrar essa canção e você fica livre para vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos, vamos clamar, Senhor, nos use, Senhor. Que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração para cumprir o teu querer, Senhor.